Dia 1º de novembro, ontem o Senhor me deu uma palavra. E eu acordei para meditar, né? Primeiro dia do ano, o Senhor me deu uma palavra e eu até publiquei parte dela no grupo. E é tão bom quando a gente termina um mês e começa outro mês. E a gente pode olhar e agradecer a Deus por tudo. Amém? E eu pensei, meu Deus, o ano está terminando. Mês que vem já está todo mundo comemorando Natal e se preparando para a virada. Então, a gente pode fazer uma reflexão do que foi 2025, já pode começar, meu Deus, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu preciso fazer, o que foi maravilhoso para mim, né, nesse ano. E o Senhor falou comigo sobre o Salmo 23, que é um salmo que todos nós conhecemos. Muitas pessoas sabem esse salmo de cor, né? Eu aprendi ainda quando criança. A minha mãe aceitou Jesus, eu tinha 2 anos para 3 anos de idade. De 2 a 3 anos de idade. Então, minha mãe é aquela pessoa que sentava comigo e com os meus irmãos, eu sou a caçula de 4 filhos, e ela sentava para ensinar a palavra de Deus. É a irmã Valda aí, é? Eita, mulher linda, saudades. E ela sentava para ensinar a Bíblia, para contar as histórias da Bíblia. Naquela época era o disco, né? O disco de vinil. Ela comprava aqueles discos, era fita cassete. Ela comprava e colocava ali para a gente escutar. Eu aprendi quando criança a história do rei Davi. A história de Jonas na barriga do ventre da baleia. E o Senhor me disse fortemente, a palavra foi guia-me. Guia-me. E eu disse, Senhor, me guia. Eu quero trazer essa palavra para você hoje. Que o Senhor te guie em tudo. Amém? Que o Senhor te conduza em tudo. Que o Senhor conduza a sua vida, seus pensamentos. Que o Senhor conduza a sua vontade. Amém? Que esse ano que está terminando e esse ano que vai se iniciar, você seja guiado pelo Eterno. Você seja conduzido pelo Eterno. Que Ele venha ser o seu pastor. Que Ele venha realmente ser o sumo pastor da sua vida. E foi essa palavra que o Senhor falou comigo, guia-me. Eu disse, eu quero que tu me guie todos os dias da minha vida. Eu quero pertencer a ti todos os dias da minha vida. E eu lembro que quando minha mãe recebeu Jesus como Senhor e Salvador, eu ia mais ou menos uns 10 cultos na semana para a igreja. Na semana, bispa, eu digo, na semana. Porque minha mãe me levava todos os dias, das 8 às 9 da manhã, eu estava na igreja orando com ela. De segunda a sexta, de 8 às 9, ao sábado, de 8 às 11. À noite, segunda-feira, culto de oração. Quarta-feira, culto de ensino. Sexta-feira, culto de doutrina. Domingo de manhã, estudo bíblico, que é a escola bíblica, e culto à noite. E sábado à tarde, 14 horas, culto de criança. Eu estava lá. Minha mãe estava me conduzindo. Minha mãe estava me guiando. Minha mãe estava me levando para a presença do Senhor. Por isso eu me tornei quem eu sou hoje, apaixonada por Jesus. Amém? Porque minha mãe me guiou, minha mãe me conduziu. E hoje nós vamos aprender a importância de você ser conduzido, de você ser guiado. Hoje o bispo mandou um vídeo para a Tis, eu quero meu neto assim. Aí mandou para ela um menino de 6 anos. Quem ainda não viu é super curioso, 6 anos. Ele quer ser cardiologista. E ele já está falando sobre isso, dando palestras sobre isso com 6 anos. Ele estuda sobre isso, como aqueles pais. Eu olhei assim, meu Deus, que pais maravilhosos estão conduzindo essa criança. Claro que na forma do brincar dele, mas ele já tem termos técnicos, ele já usa termos técnicos. E ele conversa sobre o coração, sobre problemas do coração.
a importância de você ser guiado e a importância de você que é pai e mãe, guiar os seus filhos, conduzir os seus filhos. É tanto que o Salmista 23, coloca para mim, está aí já: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele convida o Senhor, e olha que confiança, nada, diga nada, me faltará. Em outras versões diz: eu não terei falta de nada. Isso é muito forte, porque hoje as nossas preocupações é se vai faltar, é o que vai faltar, é o que pode faltar. E o salmista Davi, ele pode ser considerado o doutor nessa área. Depender de Deus, depender do pastor amado. E ele escreve isso: o Senhor é o meu pastor e eu não terei falta de nada. A versão original do hebraico: eu não terei falta de nada. Versículo 2, olha o que ele diz para nós. Nós vamos caminhar sobre esse salmo. Assim, ó: em verdes pastos me faz descansar. Põe outra versão para mim. Tira dessa. Coloca em outra versão para mim. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto de riachos tranquilos ou águas tranquilas. Qual é o significado do guiar? A gente aprende com os rabinos que todo ser humano, toda pessoa precisa ter um mentor espiritual. Você tem privilégio de estar numa célula e ter ali o seu mentor espiritual. Como a Tatiane do Florescer falou, eu conduzo as meninas na palavra, no conhecimento de Deus e naquilo que o Senhor traz, o entendimento. Como isso faz a diferença na vida de uma pessoa? É o que o salmista está dizendo aqui: guia-me a pastos verdejantes. Em outra versão fala sobre isso: ele me guia a pastos. Procura essa versão que fala de guiar. Ele me guia a pastos verdejantes e águas tranquilas, que está repousar. Amém? O que significa guiar? Conduzir, apacentar, levar, pastorear. Olha a importância de nós sermos pastoreados, cuidados. A minha mãe cuidou de mim. Minha mãe me levou à igreja, que cuidou de mim. Eu não esqueço uma irmã que eu ia quando criança para a igreja orar, 2h da tarde. Tinha ali umas 40 crianças na igreja, era muita criança. E ela, todos os sábados, estava ali orando com a gente. E nós orávamos de joelho, 1h de joelho. 1h. Hoje as crianças não conseguem ficar 5 minutos. Ela nos colocava 1h de joelho. Depois a gente sentava, ela ministrava a palavra. Depois a gente ia louvar, aprender os louvores, para apresentar domingo na igreja o coral das crianças. Como foi maravilhoso esse tempo de ser guiado pelo Senhor, através da vida da minha mãe, através da irmã Elza, que era a irmã que cuidava de nós. E como foi maravilhoso ser conduzida e apacentada quando criança, quando adolescente e quando jovem. Sabe por quê? Quando nós nascemos, somos pequenos seres que precisamos ser cuidados. Precisamos de amor, proteção. E nós, como pais, vocês serão jovens, futuros pais, precisam cuidar, conduzir e amar os vossos filhos. Porque nós, pais, desejamos o melhor para os nossos filhos. Temos sonhos promissores para eles. Muitas vezes eles podem até não caminhar naquele sonho, mas você sonhou, você conduziu. Amém? Você conduziu eles para chegar naquele lugar. Mas o salmista, o que ele está dizendo para nós aqui? Ele está dizendo assim: eu confio no Senhor como meu pastor. Eu quero elevar nessa noite o seu nível de fé. Qual o seu nível de confiança em Deus? O que você confia nele? Porque às vezes a gente diz: Deus é poderoso, Deus é grandioso, mas na hora da dificuldade a gente não confia, a gente teme, a gente desespera.
Mas o salmista diz: Ele vai me levar a um lugar tranquilo. Ele é um pastor que amplia esse cuidado com excelência. Como assim? Deus está olhando para tudo o que acontece na terra. É interessante que eu sempre falo assim para o Senhor, quando surge algum problema ou alguma perseguição comigo, eu faço assim: olha aí, Jesus, ó, vou entregar para ti, porque tu já está vendo mesmo, e vou-me embora e o Senhor resolve. Você entende? Bispo, mas a senhora não fica triste, chateada? Não, mulher, porque eu já entreguei para Jesus. Por que eu vou perder tempo em ficar triste, chateado, magoado, ferido, preocupado, se eu já entreguei para o Senhor e eu sei que Ele é um pastor que cuida de mim? Se você sabe que o Senhor é o seu pastor que cuida de você, por que você vai ficar preocupado? Por que você não começa um diálogo com Ele e diz: Senhor, olha aí, cuida disso aí, resolve isso aí, vai na minha frente. É tão interessante, irmãos, que quando eu saio para o lugar, eu digo: Senhor, guarda o estacionamento para mim. Eu fiz isso hoje. Reserva ali uma vaga, porque é tão difícil quando a gente sai para alguns lugares, quando eu chego lá. E essa semana eu disse: Senhor, eu quero bem aqui na Ana Bilhar. É super lotado, super difícil achar um estacionamento ali perto daquelas lojas, perto do restaurante Le Cousinier, é muito lotado ali. E eu saí, eu disse: Senhor, eu preciso encostar numa loja para resolver uma situação. Senhor, reserva uma vaga em frente à loja para mim. E eu saí, 3 horas da tarde, cheguei lá, tinha vaga em frente à loja. Diga glória a Deus. Nós não recebemos porque nós não sabemos pedir. Quando pedimos mal. Nós não falamos com o Senhor: Bispo, mas tu incomoda a Deus por estacionamento. Rapaz, Ele é meu Pai. O que eu precisar, eu vou recorrer a Ele. Amém? Seja um estacionamento, seja qualquer coisa. Jesus, ó, estou saindo ali, vai comigo, resolve isso aqui para mim. Nós precisamos ter esse relacionamento de confiança e de intimidade, porque Ele é o meu pastor e eu não terei falta de nada. Eu preciso confiar nesse Deus, eu preciso confiar na sua bondade. Ele é o que para você? Para mim Ele é tudo. Ele é um pai, Ele é um pastor, Ele é um amigo, Ele é um advogado, Ele é um médico. Ele é tudo o que eu preciso. Ele é tudo o que você precisa. Ele é aquele que tem amor, direção, aquele que vai garantir. Quando o salmista Davi está orando, Ele é o meu pastor. O pastor é aquele que vai garantir. Eu estive em Jerusalém e esse ano nós estamos fazendo uma caravana para ir em maio. Diga: eu vou a Jerusalém. Se você tiver fé, quem vai te levar é o Senhor. Não é o teu dinheiro, é o Senhor. Porque Ele é o dono do dinheiro, Ele vai dar o dinheiro para você ir. Não faça suas contas, mas diga: Senhor, eu quero ir. Me dê a provisão, que o dono do dinheiro é Ele. E quando eu estava em Jerusalém, eu olhei um campo de pastores. E é lindo de ver o pastor com as ovelhas. E aí, aonde ele vai, as ovelhas vai. Quando ele senta, as ovelhas sentam. E no horário do sol, ele vai para debaixo de uma árvore. E elas vão ali, ficam tudo ali pertinho dele, as ovelhas. A coisa mais linda é ver o campo de pastores. E aí eu fiquei pensando, a preocupação daquele pastor é que não falte comida, água e sombra para aquelas ovelhas. Você acha que você vai passar fome? Você acha que você vai passar necessidade? Você tem um pastor. Amém? Você tem alguém que supre as suas necessidades. Você tem alguém que abre porta que ninguém abre e que fecha porta que quando alguém fecha a porta, acabou, mas ele vai lá e abre. A porta que ele abre ninguém fecha, e a que ele fecha ninguém abre. Você está entendendo? Você tem um pastor que é soberano, que é grandioso, aquele que vai te garantir segurança em meio à adversidade. O pastor está atento às suas necessidades. Davi sabia que ele não estava sozinho. Davi perdeu seu lar, sua família, e viveu
mais ou menos 20 a 25 anos, sem poder ter um endereço, sem poder ter comida, plantar para colher. Ele vivia pela fé, e Deus nunca deixou faltar nada para Davi, até ele chegar ao trono. O que Jesus quer lhe levar? No versículo 2 diz: descanso e segurança. Todos nós seres humanos, o que nós queremos? Descanso e seguranças. Quantas pessoas conheço que não conseguem descansar suas mentes, ter noites tranquilas, sabe? Davi está declarando que o Senhor o faz descansar, mesmo quando ele estava em perseguição, desertos e lutas. Deus tinha um lugar de descanso para ele. O Senhor o fazia descansar. Não era ele, era o Senhor que dizia: vem cá e descansa. Eu estou no controle. Eu estou agindo na tua vida. Amém? Mesmo quando você está num dia difícil, mesmo quando você está num dia ruim, o que o Senhor está dizendo para você? Eu estou no controle, venha cá. Não tem aquele dia que você quer agitar, você está preocupado, aí Deus diz: ei, calma, peraí, eu vou te levar a um lugar de descanso. Descansa, mesmo que você não esteja vendo o milagre, descansa, confia, espera, porque eu estou agindo. Sabe, irmãos, as pessoas hoje em dia, e eu falo mesmo, Deus trabalhou muito isso em mim, cada vez mais o Senhor trabalha isso em mim. Quando meus filhos chegaram na fase de trabalhar, principalmente o Gessé, né, que é homem, e eu sempre fui muito firme lá em casa com os meus filhos. Quando o Gessé tinha 16 anos, eu disse: meu Deus, eu preciso colocar esse menino para trabalhar. Ele é homem, 16 anos, dentro de casa, só estudando, mesmo que seja com objetivos, que era a ITA que ele queria, que passava quase o dia todo na escola. No 7 de setembro, tinha as vezes que eu pegava ele 9 horas da noite, mas eu dizia assim: eu preciso botar esse menino para trabalhar. E eu fui orar. Eu digo: Senhor, e eu sou muito direcionada com os meus filhos. Eu digo: Senhor, eu não quero que meu filho vá, não é discriminando quem trabalha nessa área, mas eu não quero meu filho num caixa de supermercado, vendedor de uma loja. Eu quero que ele trabalhe em algo que ele vá crescer. E eu comecei a orar e dizer: eu não quero, Jesus. Olha, Jesus, me ajuda aí, dá uma direção para esse menino. E eu olhava para ele quando ele estava em casa, lá no quarto. Eu dizia: oh meu Deus, homem dentro de casa é para mim, eu coço a cabeça, tem que trabalhar. Mesmo com 16 anos. E aí, apareceu um colega e disse assim: olha, eu estou precisando de um professor lá na minha escola. Aí eu disse: pronto, Gessé. Aí ele: meu filho vai precisar ali de mãe, eu não vou dar aula. A senhora quer que eu seja professor, né? Eu digo: não, meu filho, não precisa não. Só vai lá ajudar o irmão, que ele está precisando. Não precisa você dar aula, não. Vai lá ajudar o irmão. Ele não tem ninguém. E ele lembrou de você. Mas a senhora sabe que eu não vou ficar lá, né? Eu digo: não, eu sei. Mas o Espírito Santo vai conversar. Eu estou orando. O Espírito Santo vai conversar. E aí ele foi lá dar aula. Que o rapaz não podia, o dono da escola. E aí ele chegou e eu disse: e aí, meu filho, como foi a aula? Mãe, foi boa. Eu disse: foi. Mãe, o pior é que o menino disse que a mãe dele só vai fechar o contrato com a escola se eu for ser o professor. Eu digo: obrigado, Jesus. Eu disse: pois você vai dar aula. Pois é, mãe, acho que até gostei, né? Digo: pois é, meu filho, tão bom, você vai ganhar um dinheirinho para você sair com os meninos da igreja de noite, né? Pois ele foi e gostou. Amém? E se tornou o gerente da escola. Diga glória a Deus. Amém? Se tornou o gerente da escola. Então, quando nós oramos e guiamos e somos guiados pelo Espírito, nós não teremos falta de nada. Ele vai nos dar descanso e segurança. Amém? Ele vai nos dar descanso e segurança, porque ele diz assim, ó, coloca para mim o Salmo 113, versículo 5. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? Versículo 6. O qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra.
Deus olha. Deus está olhando o que está acontecendo com a tua vida. Por que você não quer orar? Por que você não quer falar? Por que você não quer colocar os planos? Irmãos, eu passo o dia conversando com Jesus. Senhor, isso assim, assim. Aí tem hora que o mal, eu tá repreendido, irmão. O que foi, amor? Não, Satanás, já estou mandando ele correr daqui. Vai embora. Sai da minha casa. Sai da história. Eu passo o dia conversando e pedindo direção para Deus, porque Ele é o nosso pastor. Porque é para Ele, e a Bíblia diz que Ele vai guiar-me mansamente a águas tranquilas. Uma das funções dos pais e pastores é guiar os filhos ao melhor caminho, ao melhor futuro. Embora muitos não aceitem ou abandonem esse cuidado, assim somos nós, nos guiamos e não deixamos Deus nos guiar. Ou muitas vezes duvidamos se a decisão de Deus será a melhor. Há quase um mês, o bispo contou aqui o nosso testemunho, a gente planejando, comprar um carro, planejando, e a gente tinha fechado o negócio, ele já ia viajar. E no dia da viagem, uma pessoa liga para mim: bispo, eu tive um sonho com a senhora. Assim, olha, bispo, eu vi um carro todo quebrado, todo não sei o que, não sei o que. Eu digo, vale, ela nem sabia que eu ia comprar carro. Aí eu disse, mulher, tu nem sabia que o bispo ia viajar hoje para comprar carro. Então Deus está dizendo que não é esse carro. Aí eu liguei para o homem lá, o homem, não, então vamos desfazer o negócio. Eu digo, glória a Deus. Por quê? Porque nós oramos. Amém? E Deus deu a direção correta. Deus deu a direção certa. E a gente ficou assim. E eu disse, amor, Deus falou e eu vou obedecer. Vamos obedecer. Você está entendendo como é um pastor que guia no dia, irmão, de manhã, 7:30 da manhã, eu abro, está lá a mensagem, a irmã sonhou comigo. E eu disse, é de Deus esse sonho. Nós vamos obedecer, porque nós temos um pastor que nos guia. Amém? Você está entendendo? Você está entendendo o caminho que eu quero te levar, te conduzir a entregar sua mente, sua ansiedade, sua preocupação, sua vontade. Irmãos, orem. Senhor, esses são os meus planos e os meus projetos. O Senhor aprova? Porque muitas vezes a gente não quer colocar. Por quê? Porque a gente quer fazer a nossa vontade. Não, Deus vai dizer que não quer e eu quero tanto. Eu quero tanto. É desse jeito. Não, eu não vou. É igual o jovem está namorando uma moça. Aí eu digo, coloque esse relacionamento em Deus. Bispo, mas se eu colocar e Deus disser que não é, termina. Ah, não, bispo, mas eu gosto tanto dele. Então vai quebrar a cara. Depois vai orar para sustentar o casamento. Vai passar a vida orando para sustentar o casamento. Quer pagar o preço? Ou quer colocar sua vontade nas mãos do Senhor? Quer colocar seus planos na mão do Senhor? Porque Ele é o pastor que vai nos conduzir. Conduzir é levar, gente. Deus não vai nos levar a uma rota errada. Deus não vai. Quando Ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas a gente tem uma desobediência dentro de nós, porque é difícil se submeter ao pastoreio de Deus, porque a gente é muito cheio de lógica. Mas Ele diz assim, eu vou te guiar a águas tranquilas. Sabe o que Ele está dizendo? Haverá direção para a sua vida, haverá tranquilidade, haverá descanso, haverá refúgio, haverá conforto. Vai haver conforto nessa decisão. Quando Deus está decidindo com você, não tenha medo. Sabe o que nos vence? É o medo. O medo quer nos vencer. O medo quer nos prender. O medo quer nos fazer retroceder. Não, se Deus falou, vai. Se Deus disse, eu estou contigo. Se Deus trouxe paz, segue. Vão aparecer muitas vozes dizendo, não, será que é isso? Olha, Deus falou. Eu lembro que há muito tempo, quando a gente decidiu pastorear a igreja, Ele abriu mão do emprego, eu abri mão da minha empresa. E aí uma pessoa, meu pai mesmo disse para mim, minha filha, você tem certeza disso? Você tem certeza? Você é empresária, seu marido é executivo, vocês vão passar necessidade. Eu disse, pai, eu tenho convicção.
eu tenho convicção, eu vou seguir, porque Deus falou. Você está entendendo? Você precisa seguir firme na sua fé. Não deixe ninguém roubar a sua fé. Não deixe vozes roubar a sua fé. Porque o Senhor diz para nós, em meio às turbulências emocionais, em meio às dificuldades financeiras, familiares, profissionais, haverá direção, haverá tranquilidade, descanso, refúgio e conforto. Amém? Eu profetizo muitas bênçãos sobre sua vida essa noite. Eu profetizo muita provisão do pastor. Eu profetizo que ele vai abrir portas para você essa noite. Eu profetizo que ele vai levar você ao lugar de descanso. Eu profetizo que a sua vida está sendo conduzida pelo pastor na rota certa, no caminho certo, na direção certa, e a bênção repousará sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Amém? Porque Ele é o pastor. Ele é o pastor. Amém? Ele é o pastor que conduz a pastos verdejantes e águas tranquilas. Versículo 3: refrigera minha alma. Davi sabia que em Deus haveria alívio, conforto e consolo. Para uma alma abatida e perturbada, Deus trará sempre descanso e conforto. Conheço algumas pessoas que muitas vezes chegam sem direção. E eu posso ver hoje várias pessoas sendo abençoadas porque pararam e entregaram suas vidas ao Senhor. Pararam e confiaram nele. Pararam e disseram, eu confio no Senhor. Tinha uma irmã aqui, hoje ela não está conosco, ela foi para Quixadá. Deus deu a bênção dela lá em Quixadá. E eu lembro que quando ela chegou aqui, ela chegou a morar de favor aqui na igreja. A igreja antes não era assim, era menor e tinha uns cômodos atrás. E ela veio com os seus filhos morar aqui na igreja porque ela não tinha onde morar. E era uma família de 4 filhos, já moças e rapazes. E a gente ajudou aquela família por um tempo e eu dizia para ela, Deus vai mudar a sua história. Deus vai lhe conduzir a um futuro para você e para os seus filhos. E ela orava, até que um dia Deus, chegou uma pessoa e disse assim para ela, olha, tem uma oportunidade de você trabalhar numa empresa. Ela mexia com comida, montar seu restaurante. E ela olhou para mim, e aí, bispo, eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro, vamos comprar as panelas, vamos comprar comida, você vai começar a prosperar. E ela montou aquele restaurante dentro de uma empresa, e rapidinho ela começou a prosperar. E ela tinha uma casa no Quixadá de herança, que ela ia vender por 100 mil reais. E eu disse para ela, não venda por 100 mil, porque 100 mil dividido para 4 é 25 mil para cada um, você não vai fazer nada com isso. Não, meus irmãos, quer vender? Segura. Quando você vender, segura. Quando você vender 100 mil, vai ser só para você. E você vai comprar um caminhão para o seu marido trabalhar. Passaram-se alguns meses, ela vendeu por 400 mil reais. E só ela recebeu 100 mil reais. E comprou o caminhão para o marido trabalhar. Diga glória a Deus. Sabe o que é isso? É ter um pastoreio. É ser conduzido pelo Senhor. É confiar. Eu disse, acalme seus irmãos. Não feche esse negócio agora. Porque Deus tem uma bênção maior. Diga, Deus tem bênçãos para mim. Você precisa declarar isso. Você precisa orar isso. O que você quer do seu pastor? Eu digo para Deus tudo o que eu quero. Eu moro aonde eu pedi para morar. A Gleice está aqui como prova. Eu dizia, eu vou morar nesse bairro. A Gleice foi a primeira pessoa que eu conheci aqui. E eu conheci o bairro porque ela morava lá e eu ia. Gleice, eu vou ser sua vizinha. Eu quero te levar a um nível de fé aonde você não vai ficar sobrecarregado com as preocupações, mas o pastor está te chamando, venha descansar. Pare de se preocupar. Pare de deixar de viver, porque você anda preocupado com seu mau humor. Porque quando a gente está preocupado, irmão, a gente fica até de mau humor. Não fala comigo não, que hoje eu não estou bem. É assim ou não é? É.
Não fala comigo não, que hoje eu não estou bem. E tem que ser ao contrário. Pegue a sua preocupação, coloque na mão daquele que refrigera a alma, amém? Aquele que traz descanso, que consegue trazer para você uma paz. Como é maravilhoso. E ele diz para nós: guia-me nas veredas da justiça. Coloca aí para mim o versículo. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. É lindo isso. Amém? Davi pede para ser guiado por Deus. Ele não quer, ou seja, dirigido em uma jornada de vida. Ele está dizendo: Senhor, me leva, guia a minha vida, guia os meus passos, que eu seja uma mulher justa, que eu seja um homem justo, sabe, por amor do teu nome. Não podemos andar no caminho da injustiça, sair por aí sendo injusto, tendo duas balanças. O nome de Jesus não será honrado por isso. Ele quer ser guiado para tudo que é justo e um viver justo. Davi diz: olha, Pai, eu quero ser guiado pelo Senhor. Eu quero ser conduzido. Isso é tão sério que quando Davi está sendo perseguido por aquele que foi seu amigo e tornou seu inimigo, Saul, um dos soldados de Davi encurrala Saul e diz: e aí, Davi, agora é a hora, eu mato ele? Davi disse: não faça isso. A justiça não é comigo, a justiça é com Deus. Mas por que Davi fez isso? Porque aquele homem era um ungido de Deus. Não era um inimigo babilônico, era o rei de Israel. Você está entendendo? Então Davi dizia assim: Senhor, eu não quero andar na injustiça, eu quero andar na vereda da justiça. Sabe por quê? Porque quando eu ando na vereda da justiça, o versículo 4 diz: não temerei mal algum, porque tu está comigo. Amém? Com quem Deus habita? Com os justos. Com quem Deus está? Com os justos. Eu não me preocupo com os injustos. Tem gente que fica preocupada: meu Deus, a pessoa é tão injusta, fez uma injustiça e está tudo bem. Eu digo: não se preocupe com ela, se preocupe em você andar em justiça. Porque quem é injusto, Deus já está vendo, Deus já vai agir, Deus já vai fazer. Mas eu preciso é comigo mesmo, eu ter uma consciência, eu ter um proceder, eu ter uma vida de andar em justiça com o Senhor. Não temerei, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quando eu engravidei da minha primeira filha, eu tive malária. Malária é uma doença da região da Amazônia. E descobriu porque eu estava já há muito tempo com aquela doença incubada e eu desmaiei. Eu dizia para o meu esposo: amor, eu estou tão fraca. Não, mulher, vamos. Amor, eu estou tão mole. Não, tá não, vamos. E ele não acreditava muito, né? Porque ele vê sempre essa gigante aqui, essa mulher forte. E aí um dia a gente estava chegando da feira e eu, desmaiei. Ele disse: a mulher tá ruim mesmo. Aí me levou lá na médica, né? Correu, me levou, e a médica suspeitou de outra doença, porque eu estava com pouco sangue, anêmica já, a doença estava tirando meu sangue. E aí internou. E aí descobriu que eu estava com malária. E grávida de quase 3 meses. E aí eu fiz o tratamento, tomei sangue, tive que tomar sangue. E aí depois, de novo, voltei lá na fazenda da minha mãe, peguei malária de novo. Aí o médico disse assim: agora ela vai ter que abortar. Não tem como mais, ou ela ou a criança. Um dos dois, pai, você vai ter que escolher. É difícil para o marido, né? Muito difícil. E aí ele disse: eu quero as duas.
Eu quero as duas, doutor. Ele disse, você vai ter que escolher, mas eu quero as duas. E ele foi para a igreja orar e disse, Senhor, eu quero as duas. Senhor, eu quero as duas. E o médico disse, se ela tiver, a filha vai nascer com sequelas. A criança vai nascer com sequelas. E ele foi orar, e eu fiz todo o tratamento, e não perdi o bebê, que é um tratamento abortivo. Por quê? Porque ele confiou no pastor. Nós confiamos no pastor, e a minha filha nasceu com a sequela da beleza, porque ela é linda. Amém? Ela é linda. Amém? Ela é linda. Então o que eu quero dizer para você? Nós precisamos elevar o nível de fé, de confiança em quê? Em todas as áreas. Pare de internalizar problemas, pare de internalizar medos, pare de internalizar insegurança. Comece a escrever os seus projetos, seus sonhos em Deus, e ande na vereda da justiça. Amém? Ande na vereda da justiça, e você não vai temer mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Aonde eu vou, 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 o Senhor está comigo. E a bênção do Senhor é sobre mim. Amém? Você precisa saber disso. A bênção do Senhor é sobre você. Coloca a mão na sua cabeça e diga, eu sou abençoado. Diga, eu sou abençoado no nome de Jesus. Amém. Você é abençoado. Você por muito tempo olhou para Deus e disse, eu não mereço. Quem é que merece? Ninguém. Ninguém merece. Eu não mereço. Mas Ele nos amou. E Ele diz, vocês são ovelhas do meu pastoreio. Vocês são ovelhas, nós somos. Eu sou ovelha de um pastor. Um pastor que cuida. E o que ele diz? Davi, ele tem tanta confiança, gente. Imagina Davi no vale. Quando Davi escreve o Salmo 23, ele está passando realmente num vale. Aonde ele está no vale, e o rei, com 3.000 homens fortes, está nas montanhas, olhando para o vale. Mas eles não veem Davi, porque Davi está debaixo do esconderijo do Altíssimo, coberto com a sombra do Onipotente. Por isso que ele passa por esse vale, dizendo que o Senhor o protege, ainda que ele ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Diga, o Senhor está comigo. O Senhor está com você. Quantas vezes nos sentimos como Davi, encurralados, sem saída? Parece que a bênção de Deus não está sobre mim. Estou fazendo tudo certo, recebi a unção, mas meu inimigo está vencendo e prevalecendo contra mim. Parece, né? Que o inimigo está vencendo e prevalecendo contra você. Imagina o quanto Davi teve que lutar para escapar de Saul, ou até mesmo contra a sua vontade de vingança. Então disse Abissai a Davi, em 1 Samuel 26:8, Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. E disse Davi a Abissai, nenhum dano lhe faça, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente. Deus, Ele tem um consolo. Talvez você está passando por alguma prova. A tua vara e o teu cajado me consolam. Existe uma correção de Deus para nós. E muitas vezes não queremos entender, pois estamos no processo e não aceitamos isso. Davi sabia que Deus estava tratando para algo maravilhoso, extraordinário. Ele sabia que a perseguição era o trabalhar de Deus em sua vida. E o caminho para que o Senhor tinha para ele. Ele declara, a tua vara, correção, e cajado, processo, eu confio. Davi se tornou o maior rei de Israel.
o maior. Não houve outro. Existe uma bênção quando ele diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Diga para a pessoa que está do seu lado: os meus inimigos verão a minha bênção. Amém? Eles verão a nossa bênção. Preparas uma mesa, um banquete perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com o óleo, e o meu cálice faz transbordar. Amém? Existe uma bondade, existe uma bênção para você. Não importa qual é a luta. Eu quero que você fique de pé. Nós vamos cear com o Senhor. Eu quero que você fique de pé, mas eu quero que você saia daqui hoje dizendo: eu tenho um pastor. Sabe, eu me considero a fuxiqueirinha de Jesus. Eu sou igual aquelas crianças que correm para a mamãe: olha pai, a menina mexeu comigo, o menino mexeu comigo. Eu sou desse jeito com Jesus. Eu digo: olha aí, Jesus, olha aí essa situação, vai lá e resolve. Olha aí, Jesus, essa causa. Então, sabe por quê? Porque ele encerra dizendo: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Sabe o que é seguir? Vem cá, vento. Fica atrás de mim. Para onde eu for, você vai. Seguir é isso aqui: a bondade me segue, a misericórdia me segue. Para onde eu vou, a bondade me segue, a misericórdia me segue, a bondade me segue, a misericórdia me segue. Aonde eu vou, a bondade do Senhor está sobre mim, a misericórdia dele está sobre mim. Aonde eu vou, porque eu tenho um pastor. Aleluia! Eu tenho um pastor. Aleluia! Você tem um pastor que te guia, que te conduz, que te abençoa, que te faz prosperar. Satanás não tem vez na tua vida, na tua história, na história da tua casa, na história dos teus negócios. Ele não tem vez, porque a bondade do Senhor te segue. Amém?